Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos entrando, compartilhando, convidando todo mundo para continuar a leitura do livro dos Hebreus. Hoje nós vamos estar vendo o livro segundo, a partir do primeiro capítulo, a qual leva por título Partilha entre Esaú e Jacó. Gênesis 35. Depois da morte de Isaque, os seus 2 filhos dividiram a herança, e nenhum deles ficou no mesmo lugar que antes havia escolhido para fixar residência. Esaú deixou Hebrom a Jacó e estabeleceu-se em Seir. Ele possuía a Idumeia e deu-lhe o seu nome, pois fora cognominado Edom, por um motivo que vou explicar. Quando ainda era jovem, voltava um dia da caça, exausto pelo trabalho e torturado por uma grande fome. Encontrou o irmão cozendo lentilhas para o jantar. Pareceram-lhe tão boas e tão apetitosas que o grande desejo de comer fez que as pedisse a Jacó. Este, vendo com que ânsia o irmão as desejava, disse-lhe que as daria somente com a condição de que Esaú lhe cedesse o direito de primogenitura. Esaú concordou e o prometeu com juramento. Jovens da mesma idade zombaram da simplicidade de Esaú, e por causa da cor avermelhada das lentilhas, deram-lhe o nome de Edom, que em hebreu significa ruivo, e a região conservou-o desde então. Os gregos, depois de suavizaram o nome para torná-lo mais agradável, o chamaram ao lugar Iduménia. Gênesis 36. Esaú teve 5 filhos, com 3 mulheres: Diada, filha de Elon, Elifaz, de Olibama, filha de Zibeão, Jeus, Jalão e Corá, de Bazemate, filha de Ismael, Reuel. Elifaz teve 5 filhos legítimos: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Quanto ao sexto, de nome Amaleque, ele o teve de Tesma, sua concubina. Ocuparam aquela parte da Idumeia chamada Gobolite, e o país que foi chamado Amalequita, por causa de Amaleque. O nome Idumeia estendia-se antigamente até muito longe, e as diversas partes desse grande país conservaram os nomes daqueles que por primeiro os habitaram. Capítulo 2. Sonhos de José e inveja de seus irmãos, que resolvem matá-lo. A prosperidade com que Deus favorecia a Jacó era tão grande que nenhum outro no país o igualava em riquezas. E as excelentes qualidades de seus filhos não somente o tornavam feliz, mas também considerado por todos. Eles não tinham menos espírito que sabedoria e coração, e nada lhes faltava do que os pudesse tornar estimados. Deus tomava também tal cuidado por esse fiel servidor, e concedia-lhe tão liberalmente as suas graças que mesmo as coisas que pareciam ser-lhe adversas acabavam em seu proveito. Ele começava desde então, por ele e pelos seus, a abrir aos nossos pais o caminho para sair do Egito. Eis qual foi a origem disso. Gênesis 37. José, que teve Jacó, tivera de Raquel. Era o mais querido de todos os seus filhos. Fosse por causa das melhores qualidades de espírito e de corpo, em que sobrepujava os outros. Fosse por sua grande sabedoria. Esse afeto, que o pai não conseguia esconder, incitou contra José a inveja e o ódio dos irmãos, agravados ainda por causa de alguns sonhos que o moço lhes contara na presença do pai e que lhe pressagiavam uma felicidade extraordinária, capaz mesmo de suscitar inveja entre as pessoas mais próximas. O fato passou-se deste modo. Jacó o havia mandado com seus irmãos para trabalhar no campo de trigo, e ele teve um sonho na noite anterior que não podia ser considerado comum. Pela manhã, contou-os aos irmãos, a fim de que o explicassem.
Parecia que o seu feixe estava de pé no campo e que os outros iam inclinar-se diante dele e adorá-lo. Eles não tiveram dificuldade em julgar o que significava aquele sonho. A fortuna de José seria muito grande e eles lhe seriam sujeitos. No entanto, dissimularam, como se nada tivesse entendido, desejando em seu coração que a predição fosse falsa e concebendo contra ele uma aversão ainda maior. Deus, para confundir a inveja deles, permitiu a José outro sonho, bem mais importante que o primeiro. Parecia-lhe ver o sol, a lua e 11 estrelas descerem do céu à terra e prostrarem-se diante dele. Ele contou o sonho ao pai diante dos irmãos, dos quais não desconfiava, e rogou que lhe desse uma explicação. Jacó sentia grande alegria, porque compreendeu facilmente que Deus pressagiava a José uma grande prosperidade. Chegando um tempo em que seu pai, sua mãe e seus irmãos seriam obrigados a prestar-lhe homenagem. O sol e a lua significavam o pai e a mãe, pois aquele dá forma à força e todas as coisas, e esta alimenta e faz crescer. As 11 estrelas significavam os 11 irmãos, que tiram toda a sua força do pai e da mãe, como as estrelas do sol e da lua. Jacó deu essa interpretação ao sonho e o fez muito sabiamente, mas o presságio deixou aflitos os irmãos de José. Embora sendo-lhe muito próximos e devessem tomar parte na sua felicidade, sentiram maior inveja ainda, como se ele lhes fosse um estrangeiro. Assim, deliberaram fazê-lo morrer com esse fim. Quando terminaram os trabalhos do campo, levaram os rebanhos a Siquém, que era um lugar abundante em pastagens. Nada haviam dito ao pai, e a ausência deles afligiu Jacó. E, para ter notícias deles, mandou José procurá-los. Capítulo 3. José é vendido por seus irmãos e uns ismaelitas, que o vendem no Egito. A sua castidade é causa de que o lancem na prisão. Lá interpreta 2 sonhos e em seguida 2 outros a Faraó, que o nomeia governador de todo o Egito. Uma carestia obriga os seus irmãos a fazerem 2 viagens ao Egito, na primeira das quais José retém Simeão e na segunda Benjamim. Dá-se em seguida a conhecer a eles e manda buscar o seu pai. Gênesis 37. Os irmãos de José viram-no chegar com prazer, não porque vinha da parte de seu pai, mas porque, considerando o inimigo, se regozijavam por vê-lo cair nas mãos. E temiam tanto perder a ocasião de se desfazer dele, que o queriam matar naquele mesmo instante. Porém, Ruben, o mais velho, não pôde aprovar tamanha crueldade. Fez-lhe ver a enormidade do crime que queriam cometer, o ódio que atrairiam contra eles e qual abominável seria o assassínio de um irmão. Se um simples homicídio já causava horror a Deus e aos homens. Além disso, eles matariam de dor um pai e uma mãe, que além do amor que tinham por José, por causa da sua bondade, nutriu-lhe uma ternura particular, por ser ele o mais obediente de todos os filhos. Assim, ele os conjurava a temer a vingança de Deus, que via já o cruel desígnio concebido em seus corações, que os perdoaria. Contudo, se eles se arrependessem e compensassem o seu crime, mas os castigaria muito mais severamente se o cometessem. Que considerassem, pois, que todas as coisas a ele eram patentes. As ações praticadas nos desertos não passariam mais despercebidas que as cometidas nas cidades, e a própria consciência servia-lhes de algoz. E acrescentou que, se jamais fora permitido matar um irmão, mesmo havendo ofensa da parte dele, e se, por outro lado, é sempre louvável perdoar aos amigos quando eles erram, por muito maior razão, eram eles obrigados a não fazer mal a um irmão, do qual jamais haviam recebido injúria alguma.
A simples consideração pela juventude dele deveria levá-los não somente a sentir compaixão, como também a ajudá-lo e protegê-lo. A causa que os instigava contra ele tornava-os ainda mais culpados, pois em vez de invejar a felicidade que lhe tocaria e as vantagens com que Deus se comprazia enriquecê-lo, eles deveriam regozijar-se e considerá-las como suas também, pois sendo-lhe tão próximos de tudo poderiam participar. Deviam, por fim, imaginar qual seria o furor e a indignação de Deus contra eles se levassem à morte aquele a quem ele havia julgado digno de receber de sua mão tantos benefícios, se ousassem tirar-lhe os meios de o favorecer com suas graças. Vendo Rubem que os irmãos, em vez de se comoverem com essas palavras, cada vez mais se obstinavam em suas funestas resoluções, propôs escolher um meio mais suave de a executar, a fim de tornar a sua falta de algum modo menos criminosa. Se quisessem seguir o seu conselho, deveriam contentar-se em colocar José numa cisterna próxima, deixando-o lá para morrer, sem manchar as mãos com sangue. Eles aprovaram a proposta e Rubem desceu com uma corda à cisterna, que estava quase seca, e em seguida foi procurar pastagem para o seu rebanho. Mal ele havia partido, Judá, um dos filhos de Jacó, viu passando os mercadores árabes, descendentes de Ismael, que vinham de Gileade, os quais levavam para o Egito perfumes e outras mercadorias. Então ele aconselhou os irmãos a vender José, pois desse modo ele iria morrer num país distante e eles não poderiam ser acusados dele terem tirado a vida. Eles negociaram com os mercadores, retiraram da cisterna o irmão, que contava então 17 anos, e o venderam por 20 peças de pratas aos ismaelitas. Quando retornou à noite, Rubem, que pretendia salvar José, foi secretamente à cisterna e chamou-o diversas vezes. Vendo que ele não respondia, imaginou que os irmãos o houvessem matado e censurou-o severamente. Eles então foram obrigados a contar-lhe o que havia feito, e o seu pesar foi desse modo um tanto mitigado. Os irmãos discutiram em seguida o que fazer para evitar ao pai a suspeita de um crime. Acharam que a melhor maneira era tomar as vestes que haviam tirado de José antes de pô-la na cisterna, rasgá-las e molhá-las no sangue de um cabrito, levando-as assim manchadas ao pai, a fim de fazê-lo acreditar que o animal feroz o havia devorado. Foram então apressadamente para casa. O pai já estava desconfiado de que alguma desgraça acontecera a José. Os filhos disseram-lhe que não o tinham visto, mas haviam encontrado as suas vestes manchadas de sangue rasgadas, as que de fato ele usava quando saíra de casa, e assim tiram todos os motivos para crer que ele fora devorado por um animal feroz. Jacó, que não havia pensado em tão dura perda, mas julgara apenas que o filho fora aprisionado e levado como escravo, quando viu as vestes, não duvidou mais de uma morte, pois as reconheceu como sendo as que ele usava ao sair de casa para ir ter com os seus irmãos. Foi então tomado de grande dor, tão intensa que mesmo por um filho único não teria chorado tanto. Cobriu-se de saco e não ouviu as palavras de consolação que os outros filhos lhe dirigiam. Gênesis 39. Quando os mercadores ismaelitas que haviam comprado José chegaram ao Egito, venderam a Potifar, mordomo do palácio do rei Faraó, que não o tratou como escravo, mas o fez educar com cuidado, como uma pessoa livre, e deu-lhe a direção de sua casa. José cumpriu seu dever com a inteira satisfação de seu senhor. A mudança de condição não afetou absolutamente sua virtude, e ele mostrou que um homem, quando é verdadeiramente sensato, é ajuizado, procede com igual prudência na prosperidade e na adversidade. A mulher de Potifar ficou tão impressionada com o espírito e a beleza de José, que se enamorou dele perdidamente. E como julgava pela condição a que a sorte o havia reconduzido, imaginando que na situação de escravo ele se julgaria feliz por ser amado pela sua senhora, não teve dificuldade em decidir manifestar-lhe a sua paixão.
José, porém, considerando um grande crime fazer tal afronta a um senhor ao qual era devedor de tantos favores, rogou-lhe que não exigisse dele uma coisa que não podia conceder sem passar como o homem mais ingrato do mundo, embora em todas as outras ocasiões soubesse o quanto era devedor a ela. A recusa só fez aumentar a paixão da mulher. Ela imaginava ainda que José não seria para sempre inflexível e resolveu tentar outro meio. Escolheu para isso o dia de uma grande festa, a qual as mulheres costumavam comparecer, e fingiu estar doente, a fim de ter um pretexto para não sair e tomar assim ocasião para solicitar José. Dessa maneira, encontrando-se em plena liberdade de falar-lhe e de insistir, disse-lhe: Vós teríeis feito muito melhor, atendendo logo às minhas súplicas, concedendo-me o que vos peço, a minha qualidade e a violência do meu amor, que me obriga, embora eu seja vossa senhora, a rebaixar-me até o ponto de vos rogar. Se fordes sensato, reparai a falta que cometeste. Não vos resta mais desculpa alguma, pois se esperáveis que eu vos procurasse uma segunda vez, faço agora, e com maior afeto ainda. Fingi estar doente e preferi o desejo de ver-vos ao prazer de assistir a uma grande festa. Se tivesseis alguma suspeita de que o que eu vos digo é uma cilada, para vos experimentar a minha perseverança, não permitirá mais dúvidas de que a minha paixão é verdadeira. Escolhei agora o favor que vos ofereço, correspondendo ao meu amor e esperando de mim, para o futuro, favores maiores ainda, ou os efeitos de minha ira e de minha vingança. Se preferires a honra que vos concedo, uma vã opinião de castidade. Se isso acontecer, não imagineis que alguma coisa haverá capaz de salvá-los, pois vós acusarei perante o meu marido de terdes querido atentar contra minha honra. E por mais que possais dizer e provar o contrário, ele prestará sempre mais fé às minhas palavras que às vossas justificativas. Após haver falado dessa maneira, juntou as lágrimas aos rogos, mas nem a solicitação nem as ameaças conseguiram demover José de faltar ao seu dever. Ele preferiu expor-se a tudo do que se deixar levar por um prazer criminoso. Julgou que não haveria castigo que ele não merecesse se cometesse tal falta, e apenas para agradar uma mulher. Então fez ver que ele também era devedor ao marido dela, acrescentando que os prazeres legítimos no casamento eram preferíveis aos produzidos por uma paixão desregrada. Que estes últimos apenas se passavam, causando um arrependimento inútil, e que viveriam no contínuo temor de serem descobertos, mas nada havia a temer da fidelidade conjugal e no andar com confiança na presença de Deus e dos homens. Se ela se mantivesse casta, conservaria a autoridade que tinha para dar-lhes ordem, ao passo que perderia essa mesma autoridade, cometendo com ele um crime que ele poderia sempre atirar em rosto. Enfim, a tranquilidade de uma consciência que de nada se sente culpada era infinitamente preferível à inquietação daqueles que precisassem esconder pecados vergonhosos. Amém, meus irmãos? E aqui nós encerramos a primeira leitura do primeiro livro, melhor, do segundo livro da história dos Hebreus. Amanhã a gente vai continuar e você pode convidar mais alguém para estar acompanhando. E você que perdeu aquilo que foi já lido, pode acompanhar na linha do tempo, tem todos os capítulos. Deus os abençoe.